Bom dia, gente. Estou aqui mais um dia. Hoje é quinta-feira. Temos toda uma quinta-feira abençoada com as bênçãos de Deus. Então, gente, ontem eu parei e hoje eu vou falar sobre a importância do jejum, porque tem muita gente que nunca fez um jejum para pedir uma oração, para fazer um pedido para Deus. E o jejum ele é muito importante na nossa vida também. Então, eu estava assim, já preparado o caderno, tudo para mim falar sobre o jejum, para você ver como que é, né? Que Deus faz na vida da gente e Ele fala com a gente. E tem mais umas páginas para frente que fala de outras coisas. E eu tava pensando, hoje cedo eu acordei falando assim, eu acho que eu vou mudar, não vou falar sobre jejum. Eu vou falar sobre outra mensagem para frente, vou deixar o jejum por último. Só que não tem como eu não falar do jejum, porque eu hoje, a hora que eu peguei a Bíblia, que eu ia ler o Evangelho é de Mateus. Só que a hora que eu abri a Bíblia, não deu tempo nem eu ver onde que estava o Evangelho. Caiu falando do jejum. Então, Deus já tocou no meu coração, você não vai mudar de falar do jejum, você tem que falar do jejum hoje. Porque tá assim, ó, tô aqui com a Bíblia na mão para mostrar para vocês aqui, ó. É Mateus 6, 16. Caí bem aqui, gente, tá falando assim, ó, sobre o jejum. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente o Pai que está presente e oculto, e o teu Pai que vê um lugar oculto te recompensará. Então não tem como eu não falar sobre o jejum hoje, né, gente? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou jejuar porque é muito difícil, tem que ficar o dia inteiro sem comer, eu passo mal, e eu não vou ficar sem comer, é difícil mesmo a gente passar o dia inteiro sem comer, jejuando, mas é um sacrifício que a gente faz para poder receber bênçãos, para poder a gente estar com o Espírito Santo, para que a gente tenha força para fazer uma oração para uma pessoa, porque se nós formos fazer uma oração para uma pessoa e nós não jejuar, nós não teremos força para fazer oração para outro. Então, é por isso que é importante o jejum. Quando nós jejuamos, nós ficamos fortes. Você vê que Jesus, para ficar forte, ele ficou 40 dias no deserto sem comer nada. Ele ficou 40 dias, gente. E a gente, às vezes, a gente pode jejuar 1 hora, meio-dia, um dia, cada um faz como pode, mas é importante o jejum, todos fazer, não só aqueles que oram pelas pessoas, mas era bom que todo mundo fazesse, pelo menos um pouco no dia, antes de fazer sua oração, tira 1 hora para Deus, faz um jejum e fala, hoje eu não vou comer nada, não vou tomar o café da manhã e vou fazer a minha oração primeiro, para Deus, que essa oração seja mais eficaz, com certeza. Quando você for à missa de manhã, não toma café não, nem um gole de café, vá à missa primeiro,
toma a sua comunhão. Aí sim, quando você chegar, você vai tomar seu café. Todos podemos fazer. Então aqui no caderno está escrito assim, ó, que eu escrevi aquele tempo. Vamos falar agora sobre o jejum. O jejum também é muito importante nas nossas vidas. Muitas pessoas não jejuam por desconhecerem como fazê-lo. Imagina que o jejum seja algo muito difícil e doloroso e que sejam incapazes de praticá-lo. Todos podem jejuar. Até os idosos podem jejuar, se quiser. O doente, as gestantes, mulheres que amamentam, jovens, adultos, sem que faça algum mal. Pelo contrário, só lhe fará bem. Tem vários tipos de jejuar. Aqui tem um exemplo. Esse tipo de jejum é que você toma o café da manhã, depois faz apenas uma refeição, almoço ou jantar. Se você almoçar, você não janta. Você entendeu? Ou você fica sem almoçar, depois você janta. De acordo com seu hábito, saúde e trabalho. O que seria a terceira refeição do dia que você não fará? Pode lhe satisfaça as suas necessidades. Desta maneira, para ficar claro, se você optar pelo almoço, come a refeição completa. No jantar, faça apenas um lanche suficiente para lhe dar condições de passar o resto da noite sem fome. Nesse dia, procure evitar completamente as balas, doces, chocolates e biscoitos. Não consumir essas coisas. Os refrigerantes, as bebidas, os cafezinhos. Que jejuar é refrear a gula e é disciplinar o comer, ou seja, não comer toda hora. Temos maus hábitos em relação à comida. Muitos vivem para comer, ao invés de comer para viver. Não se deve comer nada além das 3 refeições. O objetivo é eliminar o hábito de beliscar e abrir a geladeira várias vezes ao dia para comer uma coisinha. Não se passa fome, mas nos disciplina, refreando a gula. Esta finalidade do jejum, qualquer um é capaz de fazer esse tipo de jejum, até mesmo os doentes. Uma vez que a água e os remédios não quebram o jejum, caso seja necessário o leite para tomar os remédios, o jejum também não é prejudicado, pois a disciplina é mantida para o doente e para o idoso. Pode tomar os remédios normalmente. Alguns podem pensar que esse jejum é relaxado ou nem o considere um jejum, porque é muito simples, fácil, mas não é bem assim. Uma recomendação muito importante ao se alimentar é comer devagar e mastigar bem os alimentos, pois a digestão começa na boca com o trabalho do suco salivar no alimento. Assim, coma devagar e sem pressa, sem engolir pedaços de comida mal mastigadas.
Essa postura torna-se essencial quando um jejum, pois agindo assim, o organismo aproveita melhor o alimento e você se sente mais saciado. Jejum, o segundo jejum que nós podemos fazer com pão e água. Nesse segundo tipo de jejum, deve-se comer pão quando sente fome e beber água quando sentir-se sede. Apenas isso, desculpem, e nada mais. A questão não é comer o pão e beber a água ao mesmo tempo. Pelo contrário, deve-se evitar isso. Nosso tipo de pão, quando ingerido com água, geralmente fermenta no estômago, provocando dor de estômago e dor de cabeça. O melhor é comê-lo aos poucos durante o dia, ao jejum. Desse modo, perceberá que o pão adquire um novo sabor. A água também deve ser ingerida várias vezes no decorrer do dia. O organismo necessita de água, por isso, tome mesmo quando não sente sede. No jejum, o pão e a água têm que utilizar o chamado pão sírio, que é o pão integral. A gente tem que fazer jejum com pão integral, que ele não faz mal. O pão integral tem um bom teor de fibra e proteínas e não fazem mal. Esse tipo de jejum é comer somente o pão e beber água. Repito, não é para passar fome, muito menos sede. Essa é a forma de jejum que mais refreia a nossa gula. Jejuar é dominar o gosto da comida. Comemos demais porque vamos à procura do gosto e não do alimento. Terceiro jejum que você pode fazer, jejum à base de líquidos. O terceiro tipo de jejum requer que você passe o dia sem comer nada, limitando-se a tomar líquidos. Você se alimentará somente com líquidos. É recomendável passar o dia tomando chá. Existem vários tipos dele e pode-se escolher, desde que seja quente e possua um pouco de açúcar ou mel. O chá alimenta e mantém o estômago aquecido e é muito bom. Os sucos de frutas como laranjadas, limonada, sucos de legumes e de verduras é para tomar sucos e não vitaminas. Alimentos deixando o corpo leve para a oração. Pode também beber água de coco, que tem os nutrientes que nos nutrem. Hidratados. O idoso e o doentes pode fazer um jejum muito saudável à base de caldos, como sucos e caldos, mas é caldos, não sopa. E canjas, pode ser caldo de frango ou até de carne, tem que ser líquidos. O quarto jejum, gente, ele é feito só de água. Nesse caso, já se trata de um jejum completo, mas este jejum só para quem já é treinados, acostumado a fazer. O mais interessante é que todos esse jejum tornam o corpo leve e hidratado. A cabeça
e a mente fica mais leve e abre a oração, a flexão da leitura. O jejum não deve prejudicar a saúde e sim torná-lo melhor. Portanto, se você sentir mal durante um dia de jejum, talvez você esteja fazendo-o inadequadamente. Nesse caso, não faça. O jejum se destina a combatente que batalha por Deus. Não devemos brincar de heróis, tendo consciência de que não estamos participando de um teste de resistência, não. Precisamos provar nada a ninguém, nem a nós mesmos e nem ao Senhor. O objetivo do jejum é o encontro com Deus e a maioria da nossa oração e a obtenção de alimentar e ter a disciplina é um meio de nos abrir a graça e da unção do Espírito Santo. Quando nós jejuamos, nós abrimos a graça e ao Espírito Santo também, para que ficamos mais fortes. A Bíblia recomenda muito jejum, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus o realizou por 40 dias no deserto antes de enfrentar o demônio e começar a sua vida pública, aconselhando sua prática. Essa espécie de demônio só pode ser expulso pelo jejum. Sabe, gente, se uma pessoa for fazer uma oração, expulsar um demônio de uma pessoa, não pode, se ela não estiver em jejum, ela tem que estar em jejum o dia inteiro, senão ela não consegue. É a oração e a esmola com a justiça mais vale dar. Não, aqui já... Não. Mais vale dar a esmola do que acumular tesouro de ouro. O jejum deve ser acompanhado de mudanças de vida, conversão, arrependimento dos pecados e volte para Deus. Cada um tem sua individualidade, por isso cada um deve realizar a forma de jejum que mais lhe seja adequada. O jejum é a forma correta de viver esta prática espiritual tão importante na nossa vida. Então é isso aí, gente. É muito importante mesmo, né, o jejum. Às vezes a gente tem medo de jejuar, eu não vou passar fome, eu não aguento, me dá dor de cabeça, eu passo mal. Mas você viu, tem quatro tipos de jejum que podemos fazer, todos podem fazer. Tem alguns muito fáceis, tem alguns que até toma o café da manhã, almoça, depois você não janta. Tem algum que você pode tomar o café da manhã, não almoça, depois, sabe? E você vai fazendo. O de água e pão, né? Também não é tão ruim, você come só o pão o dia inteiro, a hora que dá sede você bebe água e deixa as outras coisas sem comer. O mais difícil é esse último, que a pessoa só pode beber água o dia inteiro, aí a gente tem que ficar só em oração e beber água. Mas isso aí é para quem está acostumado a fazer isso, é para quem faz oração para os outros, para ter força. Então, vamos fazer jejum, todo mundo pode fazer. Vai fazendo devagar, um pouco ao dia, depois outro dia você vai aumentando, depois um dia você faz de um jeito, depois você vai acostumando fazendo de outro, até que a gente chega um momento que consegue ficar um dia inteiro sem comer. Mas isso daí é mais ficar sem comer para as pessoas que rezam pelos outros, que intercedem, que faz oração, tá?
mas é importante todos fazer o jejum. Tá bom? Essa mensagem que Deus mandou passar para vocês hoje. E eu creio que vocês vão fazer. Gente, eu tenho que ficar por aqui, porque eu falei muito, 20 minutos hoje. Mas ficam todos com Deus, a paz de Jesus. E que Deus te dê força. Comece a fazer um jejum. Pelo menos 1 hora por dia, dedica a Deus em oração, em jejum. E você vai ver como que a sua vida vai cada vez mudar mais. O Espírito Santo, você vai se encher do Espírito Santo, das bênçãos de Deus. É isso daí. Desejo a paz de Jesus a todos, em todos os lares, em todas as casas, em todos que estão me assistindo. Fique todos com Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal neste dia. Amém? Então nós ficamos todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba meu beijo e meu abraço carinhoso como a irmã querida de vocês. Desejo tudo de bom. Fique todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.